Market Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design. Pedrão, você já esteve aqui no Trânsito Arquitetura diversas vezes falando sobre a qualidade do tapete persa artesanal, feito à mão. A gente sabe da durabilidade, enfim, do quanto ele é luxuoso e é durável, enfim. Mas a gente sabe também que vocês estão adquirindo uma novidade, enfim, aqui na loja, que são os tapetes persas industriais, também feitos no Irã. Mas, ao invés de serem artesanais, eles são industrializados. Como é que é isso? Existe diferença? Qual é a grande diferença entre um e outro? Mas esse aí é realmente para botar um nó na cabeça de todo mundo. O nosso foco na empresa é tapete artesanal. Mas decidimos trazer alguns tapetes, então é pouquíssima quantidade de tapetes, não é nem 3% do nosso estoque. De uma novidade da região sul que só nós temos, que é o tapete iraniano, ou seja, o tapete persa, a máquina. Para aquele cliente que está buscando um tapete, um valor um pouco menor, quer dizer, um pouco não, muito menor do que um tapete persa, mas que gosta da beleza, que gosta do design e que gosta do tapete em si. Mas, por exemplo, por algum fator financeiro, não consegue chegar num tapete persa. Quando um tapete é feito à máquina, né, fabricado à máquina, ele deixa de ter tamanha qualidade de um tapete artesanal? Basicamente, quando a gente pensa num tapete à máquina, é um tapete que alguém botou um desenho no computador e a máquina foi lá e foi reproduzindo o tapete, foi dados acabamentos posteriores de franja e cordão, e o tapete fica pronto. Muitas vezes, por exemplo, nesse tapete que a gente tem, é utilizado o poliéster no tapete e algumas coisas de seda. Então, é o poliéster com um pouco de seda que é colocado, que dá esse brilho que vocês veem, por exemplo, quando está de um lado no tapete, ele fica mais escuro, quando está do outro lado, esse brilho da seda ele dá uma ressaltada. Quando o tapete é artesanal, ele é um tapete que ele utiliza materiais mais sofisticados e mais naturais. Então vai usar o algodão, vai usar a lã, vai usar a seda. E ele, através de uma trama, ele é feito nó por nó. Então tu tem cada nó é um pedacinho de lã no tapete. Ou seja, é como se fosse uma roupa. Se tu pega um tapete industrial e tu puxa o fio, ele tem aquela continuidade e tu vai puxando até ele chegar no final. O tapete artesanal não, porque se tu puxa, ele sai o nó e depois tu pode reconstruir aquele nó. Então, com relação à qualidade, a gente considera que a qualidade é muito maior pelos produtos naturais utilizados, pela tinta natural que é utilizada, pelo processo mais natural que é utilizado e pela facilidade de manutenção. Pedrão, então isso faz também com que, caso aconteça um acidente, por exemplo, queima uma parte do tapete, ele sendo artesanal, existe a possibilidade de eu reconstruí-lo, né? Tecer novamente aquele tapete, ao contrário do industrial. Exatamente. Matou a charada, Maísa. Tapete artesanal indestrutível. A gente considera indestrutível, quer dizer, se a pessoa botar fogo em todo o tapete, se destrói, mas assim, enfim... com xixi de gato, com água, comida que cai e tudo todo o processo tu puxar, às vezes tu tem um animal e ele come, às vezes tu tá passando aspirador de pó, ele puxa demais o tapete estraga, danifica, corta, rasga. Tudo isso eu consigo arrumar. Bom, a gente pode considerar o tapete persa como uma joia, na verdade, né? E pode ser passado e herdado, né? Exatamente. Muitos tapetes persas, eles passam de pai para filho e assim vai indo, e gerações a gerações. E o tapete artesanal que a gente fala, ele é um tapete que ele fica mais bonito
Quanto mais velho, mais desgastado. Então, por isso que tem alguns tapetes aqui que são chamados reloaded, que os arquitetos amam e vários clientes adoram pela modernidade, que são aqueles tapetes que são desgastados e aí às vezes passam uma tinta numa tonalidade diferente para dar essa modernidade. Porque o tapete realmente, o tapete persa desgastado, ele fica bem bonito. Pedrão, então, para as pessoas não se enganarem, como é que eu sei que um tapete é industrializado ou artesanal? Um cuidado muito grande é comprar em casas especializadas e que você tenha confiança. Então isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é, no momento em que você abre o tapete, você pede para abrir o tapete e olha a franja. Num tapete que é artesanal, a franja é a continuidade do tapete. Num tapete à máquina, a franja foi colocada depois no tapete. Então, o primeiro ponto vocês olham é a franja e olhem no verso, que é o principal. A segunda característica é o cordão, os cordões laterais. Tu vê que o cordão lateral de um tapete persa é a continuidade do tapete. Num tapete industrial, nesse persa industrial que a gente tem, ele parece que foi aplicado depois. Uma terceira característica: virem o tapete no verso e toquem no tapete. Vocês veem que o tapete artesanal, que utiliza lã, ele tem um toque como se fosse uma lã. O tapete industrial, o toque dele é um toque mais plastificado, que tu vai mexendo e vê. A outra característica que existe é tu olhar o verso do tapete, que tu vê que o tapete, a frente e o verso, eles são um pouco diferentes. Eles o verso não é tão nítido quanto a frente. Mas nesses tapetes que nós trouxemos do Irã, o verso e a frente são muito nítidos. Então essa característica a gente não poderia utilizar nesses tapetes industrializados que a gente trouxe. Então, basicamente, assim, para uma pessoa leiga, esses 3 pontos, você olhar com cuidado, você diferencia. Claro que na Império Persa a gente coloca no verso do tapete, a gente escreve que o tapete é industrial, então a pessoa não precisa nem fazer esses testes para descobrir. Mas é muito interessante, sabe, Maísa? Os clientes, quando vêm aqui, a gente ajuda eles a olhar e ver essa diferenciação e tocar. Eu acho que o tapete tu tem que tocar, tu tem que sentir, tu tem que se emocionar para levar para sua casa, porque vai ser algo que você vai usar, vai ser algo íntimo, que você vai passar dias, semanas, meses e anos com aquele tapete. Pedrão, muito obrigada pelas informações, sempre, como eu já falei da outra vez, né, sempre esclarecedoras, e eu acho que é muito importante, né, as pessoas saberem diferenciar, né, o que é bacana, enfim, no próprio estabelecimento, né, saber das verdades todas aqui da Império Persa. Muito obrigada. Obrigado, eu fico muito feliz de poder esclarecer todas as dúvidas que existem. Eu estou deixando a equipe da Império Persa à disposição para qualquer telespectador que quiser vir, independente se quer ou não quer comprar tapete, que venha na nossa loja e conheça, e pergunte, e pesquise. Qual é a diferença desse? Por que esse é assim ou é assado? A gente está à disposição e espera recebê-los aqui. Transit Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design.